tarde, gente, ou bom dia, boa noite, não sei em que momento vocês vão assistir essa aula, né? Eu vou dar continuidade à aula anterior, em que eu iniciei ao estudo das reações químicas orgânicas, né? Então, nós estudamos na aula passada as reações de adição, as reações de substituição e as reações de eliminação, né? Uma lista de exercício foi deixada para vocês. Ocorreu um equívoco, mas logo depois eu coloquei o arquivo corretamente, né? Então, estou aguardando as dúvidas. E nessa aula eu vou estar falando então da oxidação de álcoois, combustão rapidamente, porque é algo já que vocês já têm um conhecimento, né, uma base, e a fermentação, especialmente a fermentação alcoólica. Então vai faltar dois tipos, né, de reações químicas, que é a esterificação e saponificação. Bom, pessoal, para entender as possíveis oxidações de álcoois, né, primeiramente, né, na verdade, antes de continuar, vocês já estudaram bastante sobre oxidação e redução lá com o professor Molina no módulo 4. Vocês muito provavelmente trabalharam mais com compostos inorgânicos, né, os exemplos que vocês estudaram, mas o processo de oxidação e de redução, ele é o mesmo na química inorgânica ou orgânica, né? Então, na verdade, para estar acontecendo a oxidação de algum composto, alguém deve estar reduzindo, né? É uma reação de óxido-redução. Então, esse é um processo mútuo, né? Porque para algo oxidar, tem que estar perdendo elétrons. Em contrapartida, esses elétrons que foram perdidos têm que estar sendo recebido por alguém, né? Então aqui, esse estudo da oxidação dos álcoois, é isso que acontece, né? Se nós formos calcular o NOx de cada elemento químico, dos produtos e dos reagentes, nós vamos ver essa alteração do número de oxidação, do carbono, enfim. Mas não é esse o ponto de estudo da oxidação dos álcoois, tá? Aqui na química orgânica. Só estou querendo dizer para vocês que o princípio, que é uma oxidação e redução, é a mesma coisa, né? Então aqui, para estudar a oxidação de álcoois, primeiramente, nós precisamos entender a classificação que é realizada, né, dentro dos álcoois, que são os álcoois primário, secundário e terciário, né? O que é isso? Lembrando lá do último módulo, que vocês tiveram o módulo 5, né? Nós estudamos o que é um carbono primário, um carbono secundário e um carbono terciário. Então, a classificação dos álcoois, ela tem tudo a ver com essa classificação dos carbonos. Então, relembrando, um carbono primário é um carbono que está ligado a um único outro carbono, que é este caso aqui. Por exemplo, este carbono aqui está ligado, né? Isso aqui é um R que compreende uma cadeia carbônica, então está ligado a apenas um outro carbono. Carbono secundário, como este, está ligado a dois outros carbonos, que seriam esses dois aqui. E por último, um carbono terciário está ligado a três outros carbonos, tá? Então, o álcool primário é um álcool cuja hidroxila está ligada num carbono primário. Um álcool secundário é um álcool cuja hidroxila está ligada a um carbono secundário. E, por fim, um álcool terciário, a hidroxila está ligada a um carbono terciário. Então, aqui embaixo tem um exemplo de cada, tá? Seria esse álcool aqui. Eu posso dar o nome, né? Vocês podem dar o nome para ele também, né? Mas o que importa agora é compreender que ele é primário porque ele está ligado, né, a um carbono primário. Aqui secundário, ó, este oxigênio, essa hidroxila está ligada neste carbono e este carbono é secundário. E por fim, o terciário, esta hidroxila está ligada neste carbono e este carbono é terciário porque se liga a estes outros três, certo? Então, isso é o que é um carbono primário, secundário e terciário. Por que isso é importante? Porque o processo de oxidação de um álcool,
ele vai acontecer exatamente no carbono ligado à hidroxila do álcool, tá? É ali que acontece a oxidação. Então, os produtos das reações, dependendo de que tipo de álcool vai ser produto diferente. Então, primeiramente, né, sobre o álcool primário, existem dois produtos. Primeiro, esse álcool oxida e forma um aldeído. Em seguida, o aldeído oxida e forma um ácido carboxílico. Então, se for uma oxidação bem branda, às vezes o álcool oxida até aldeído. E se o processo não cessar, ele continua e forma um ácido carboxílico. Então, aqui neste exemplo, é o etanol, né? Um álcool primário com 2 carbonos. Olha só o processo de oxidação, o que vai acontecer? Vai formar um aldeído, né? Esse aldeído aqui, que é o produto dessa oxidação, ele permanece com os 2 carbonos, olha só, permanece com os 2 carbonos, mas agora sai a hidroxila do álcool e forma o que é um aldeído, que é uma dupla ligação com oxigênio neste carbono e um hidrogênio. Então, a alteração que vai acontecer para vocês, isso para facilitar vocês, né, se depararem com algum exercício, enfim, alguma prova, alguma coisa assim, né, é manter a quantidade de carbonos, porque é isso que acontece, a quantidade de carbonos se mantém, perde a hidroxila do álcool e forma a nova função neste carbono, tá? Então, aqui dando continuidade, agora continua a oxidação, o carbono, que antes tinha uma hidroxila e em seguida um aldeído, agora se transforma num ácido carboxílico. Então, permanece essa C-O aqui, que é a carbonila do aldeído, mas agora tem um OH, tá? E essa é a oxidação no caso do etanol, que é um álcool primário, com 2 carbonos. Essa oxidação aqui, pessoal, é a oxidação que acontece no fígado, quando a pessoa ingere álcool, né? Ela é catalisada por enzimas que são responsáveis, essa álcool desidrogenase, ela está presente no fígado, né? E ela é responsável por esse metabolismo. Aí, esse álcool, como eu mostrei anteriormente, ele vai formar um aldeído. Esse aldeído é o responsável, né, pela dor de cabeça, junto com o processo de desidratação, né, que acontece. Mas é esse produto que é o tóxico, né? E em seguida é oxidado ácido acético a partir de uma outra enzima. Então esse processo de oxidação do etanol, ele acontece dentro do organismo de quem ingere álcool etílico, né, etanol. Esse processo também acontece, a oxidação do etanol, é muito comum quando as pessoas abrem uma garrafa de vinho e colocam na geladeira sem vedar direito, ou veda, mas deixa por um tempo, por um bom tempo na geladeira, né? O que acontece? O oxigênio do ar oxida esse álcool e é muito comum as pessoas depois de um tempo vão tomar o vinho e elas sentem um sabor que a minha mãe chama de que o álcool, como é que ela fala? Vinagrou, alguma coisa assim, um gosto de vinagre. E é isso realmente que acontece, tá? O álcool ele oxida e como é o etanol com 2 carbonos, o final será um ácido carboxílico com 2 carbonos, que é justamente o ácido acético, que é o que tem o gosto, né, que lembra esse gosto do vinagre, né? Que é o próprio vinagre. E por fim, essa mesma reação de oxidação de álcool, mas agora diferente dos últimos 2 casos, né? O primeiro exemplo que eu mostrei para vocês é uma enzima que catalisa esse processo de oxidação dentro do nosso corpo, né? 2 enzimas, na verdade. O segundo exemplo, o oxigênio do ar oxida o etanol. E o último exemplo é porque é o mesmo processo que acontece dentro do bafômetro, tá? Dentro do bafômetro, para saber o quanto de álcool a pessoa ingeriu, né? É uma reação química
também de oxidação do álcool, ele forma aldeído, né? Só que daí é adicionado lá dentro um agente oxidante, tá? Um agente que vai oxidar, e esse agente oxidante, ele é bem alaranjado, bem alaranjado. Aí quando ele oxida o álcool, consequentemente ele se reduz, ele é reduzido. Portanto, né, quando ele é reduzido, ele fica numa coloração verde. Então é a partir dessa coloração verde, né, a intensidade dessa cor, que eles conseguem transformar em concentração de álcool. Porque afinal de contas, quanto mais verde ficar o produto final, significa que mais desse composto aqui alaranjado, ó, foi reduzido. Se mais desse composto foi reduzido, significa que ele oxidou mais álcool, tinha mais álcool para reduzir, né? Então, enfim, esse é um outro exemplo ainda de oxidação do etanol, né? Que é um álcool primário. Então, o álcool primário se transforma em aldeído e o aldeído em ácido carboxílico, sempre mantendo os carbonos. No caso de um álcool secundário, ele vai formar uma cetona apenas. Então, vamos lá, só relembrando aqui, vou trazer esse exemplo do slide anterior, o que é um álcool secundário, né? Então, vamos trabalhar com este exemplo aqui. Esse carbono aqui, esse carbono secundário onde está presente a hidroxila, vai sair esse OH e vai formar uma dupla ligação com oxigênio, C-O. É muito semelhante ao processo anterior, que formava aldeído e ácido carboxílico, mas observe bem, aldeído e ácido carboxílico, eles são funções orgânicas que ficam na extremidade da cadeia, na ponta da cadeia, tá? Então, só é possível formar aldeído e ácido carboxílico com álcoois primários. Vocês podem testar, tentar transformar, por exemplo, esse álcool secundário aqui, ó, deste exemplo, né? Tenta transformar ele em aldeído e ácido carboxílico. Tenta fazer isso. Não esquece de que tem que manter todos os carbonos da cadeia. Não tem carbono sumindo, desaparecendo, ligação carbono-carbono sendo quebrada. Tenta fazer isso e você vai observar como não tem como, tá? Isso não tem como acontecer. Então, já a cetona, ela está sempre no meio da cadeia. Ela não tem como estar na extremidade, porque se ela estiver na extremidade, o carbono da extremidade vai ter a dupla O, né? E mais alguma coisa, um hidrogênio ou um OH, que daí seria aldeído ácido carboxílico, certo? Então, os álcoois secundários vão formar apenas cetona. E, novamente, sai a hidroxila e é formada uma carbonila. Um exemplo que tem aqui, que eu poderia falar para vocês, não é bem de um álcool secundário, mas é considerado nesse caso aqui, né? Existe uma substância que se chama catecol. O catecol está presente em frutas, né? E está numa concentração elevada na maçã. Então, o catecol, ele apresenta isso aqui, ó. 2 hidroxilas num carbono que ele está considerando secundário, porque é um carbono que está ligado a 2 outros carbonos. O processo de oxidação do que, prof? Eu abri uma maçã e deixei ela em contato com o oxigênio do ar. O oxigênio do ar, ele é um potente agente oxidante, ele oxida as coisas, né? Ele oxida as barras de ferro, enfim, né? Então, quando eu deixo essa fruta exposta, ocorre o processo de oxidação e por ser carbono secundário, o produto final é este aqui. Ao invés de hidroxila, carbonila, isso aqui é uma cetona e cetona, que é a ortoquinona, nós chamamos, tá? Então, essa aqui é a da coloração escura, a cor dela é marrom. E, por fim, a oxidação de álcoois terciários. Pessoal, álcool terciário não sofre oxidação. Então, esse aqui é o exemplo que está no slide anterior de um álcool terciário. Como nós vimos em todos os outros exemplos, a hidroxila nesse processo, ela deixa de estar
e dá lugar a uma C dupla O, tá? Então isso não tem como acontecer, porque neste caso o carbono estaria fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4, 5 ligações, que nós sabemos que não é possível, tá? Então, álcool terciário, hidroxila ligada a carbono terciário, não oxida. E é muito interessante porque a partir desses mecanismos, dessas reações de oxidação, né, que o ácido ascórbico, pessoal, que é a vitamina C, ele é utilizado como um antioxidante natural ou um conservante natural. Porque existem vários mecanismos de ação dos conservantes, tá? Existem várias classes de conservantes. No caso do ácido ascórbico, que é esse aqui, ó, essa estrutura que está aqui acima da laranja, né? Percebam que ela tem vários álcoois na estrutura. Tem esse álcool primário aqui, esse álcool secundário aqui, álcool secundário aqui e álcool secundário aqui. Então, a vitamina C, ela oxida muito facilmente com a ação do ar, porque ela tem álcool primário e secundário que está suscetível à oxidação, né? Por isso que quando se faz um suco de laranja, você toma imediatamente, né? Ou se você demorar para tomar, perde as propriedades, principalmente a vitamina C. A vitamina C, ela oxida muito facilmente em função dessa quantidade de álcoois primários e secundários. E por isso ela é usada como um conservante. Por quê? Quando ela é adicionada numa formulação, pode ser um alimento, ou hoje em dia é utilizada em cosméticos naturais como um conservante natural, quando o ar estiver em contato com aquela tua formulação, quem vai oxidar é a vitamina C e não os compostos presentes na tua formulação que tu tá querendo conservar, tu tá querendo proteger, tá? Então, uma das formas, uma das ações de alguns conservantes é colocar substâncias que vão oxidar primeiro, né? Vão oxidar antes do que aquelas substâncias que você precisa proteger, que você não quer que oxide. O ácido ascórbico funciona dessa forma, em função disso que temos falado hoje. O ácido cítrico, pessoal, que é esse aqui, olha só, ele também é usado como conservante. Mas veja só, ele apresenta 1, 2, 3 ácidos carboxílicos na estrutura e um álcool terciário. Então, ele não está suscetível à oxidação. Lembra que o ácido carboxílico, ele é o último produto da oxidação de álcool? Se fosse possível ele oxidar, teria ainda um outro produto que seria a oxidação do ácido carboxílico. Não tem como. Ele é o último produto de oxidação, tá? Porém, e além disso, aqui um carbono terciário, portanto um álcool terciário que também não oxida. Então o ácido cítrico, ele apresenta uma ação de conservante, né? Mas não é pelo mesmo motivo que a vitamina C e o ácido ascórbico. Ele é em função da diminuição do pH. Ele é um ácido, baixa o pH do meio e a ação antimicrobiana dele é em função disso, tá? Não é por proteger da oxidação pelo processo que eu mostrei para vocês. Antes de eu ir adiante, pessoal, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, só para ficar bem claro para vocês, ou lembrar, né? Deixa eu vir aqui nesse slide, que dá para ver todos aqui. Olha só. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu resgatei um pouco sobre as reações de óxido-redução. Falei que estamos falando da mesma coisa, mas agora com compostos orgânicos, né? Se o álcool primário oxida e forma um aldeído e oxida e forma um ácido carboxílico, o que está acontecendo no processo contrário? Que tipo de reação acontece quando um ácido carboxílico se transforma em aldeído e o aldeído em álcool primário? Vai ocorrer o oposto da oxidação, que é redução, tá? Então, se no sentido daqui para cá, ó, álcool aqui pro ácido oxida, do ácido pro álcool reduz.
tá? Processo oposto. A mesma coisa aqui. Se o álcool secundário oxida, forma acetona, o processo contrário das cetonas transformando em álcool secundário é uma redução, tá? Isso é só para lembrar que o oposto de oxidação é redução, né? Portanto, a estrutura aqui, ó, do ácido cítrico, né? Ela pode sofrer uma redução, não uma oxidação. E daí já não é tão simples, porque, por exemplo, em contato com o ar ou com água, enfim, né, um recipiente aberto, ele está suscetível à oxidação. Né? É isso que pode diminuir a validade dos alimentos, dos fármacos, esse processo de degradação e de oxidação, porque o oxigênio presente no ar, ele oxida, ele não reduz, tá? Então, fechou aqui agora sobre oxidação de álcoois, né? E agora, falar um pouquinho para vocês sobre... Eu ia falar sobre... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ia falar sobre a fermentação, mas eu primeiro falar de combustão, que vai ser bem rapidinho, depois fermentação, tá? Então, a combustão, ela é um tipo de oxidação, tá, pessoal? A combustão, ela acontece com compostos orgânicos, inorgânicos, tudo. Só para lembrar vocês, porque eu acredito, vocês depois me corrijam, né, me deixem saber se eu tô correta, que vocês já viram algumas reações de combustão em outras disciplinas, né? Então, aqui é um exemplo de uma reação de combustão também do etanol. Então, olha só, nós vimos várias reações de oxidação do etanol lá, formando aldeído e ácido carboxílico, né? E aqui é uma reação de combustão do etanol, que é um tipo de oxidação que não é brando, tá? Então, aqui seria um mol de etanol, né? Reagindo com oxigênio, gás oxigênio, e forma CO2 e água. Esse é o processo que acontece lá dentro dos motores de combustível, por exemplo, né? Enfim, do álcool como um combustível. Esse valor aqui é o quanto de energia que ele libera por mol de álcool. Energia que depois é transformada em energia mecânica, energia elétrica, enfim. Abaixo a reação de combustão da gasolina. Então aqui é o principal componente da gasolina, que é o octano, né? Reage com O2, forma CO2 e água. Então, reações de combustão, pessoal, é um composto que apresenta carbono, reage com oxigênio, é o outro reagente, e o produto CO2 e água. Então, sempre que vocês verem que tem algo reagindo com oxigênio, formando CO2 e água, é uma reação de combustão. Por que é um tipo de oxidação? Se vocês forem calcular o NOx de cada um desses elementos, vocês vão ver, né, dos elementos presentes aqui na reação, vocês vão ver que acontece, por exemplo, a redução do oxigênio, aqui ele tem um número de oxidação 0, ele vai para -2, e a oxidação do carbono, tá? Vocês não precisam calcular, se alguém quiser relembrar para alguma necessidade, né, eu posso relembrar em particular. Enfim, só para dizer para vocês o porquê que isso é uma oxidação. Sempre que tiver uma transferência de elétrons, alguém perdendo elétrons e outro elemento recebendo, vai ser oxidação, né? Combustão, então, oxigênio como produto, reagente, CO2 e água como produto. Quando o produto apresentado são esses dois que eu acabei de falar para vocês, é considerado uma combustão completa. E uma combustão incompleta, ela gera outros produtos, como, por exemplo, o monóxido de carbono e água, né? Ou carbono livre e água. Então, se apresentar esses produtos aqui, é uma combustão incompleta. Se apresentar esses produtos, uma combustão completa, levando em consideração que é necessário que o O2, né, o gás oxigênio, ele seja um dos reagentes. E por último, então, pessoal, a fermentação, né? Eu vou estar dando ênfase para a fermentação alcoólica, mas existem outros tipos de fermentação, como, por exemplo, a fermentação butírica, acética, alática e essa alcoólica, tá?
Então, na alcoólica, o produto final é o etanol, na lática é o ácido lático, ácido acético, na fermentação acética, ó, produto. E na butírica é o que chamamos de ácido butírico, que é na verdade, aquele que dá um sabor que eles chamam da manteiga rançosa, tá? Eu deixei um slide antes e o resto depois. Então aqui é muito semelhante ao slide anterior, tá? Rapidamente sobre a fermentação acética, em que o ácido acético é um produto, né? Ocorre o quê? Olha só qual que é a reação que acontece. Isso aqui é etanol, tá? Reagindo com O2, formando ácido acético e água. Então, isso aqui é a oxidação, etanol se transformando em ácido acético. Então, a oxidação do etanol formando ácido acético, tá? E a que nós vamos ver aqui, em que vocês vão ter um trabalho para fazer, né, para desenvolver, é a fermentação alcoólica, em que o produto é o etanol, tá? Na fermentação acética, o etanol, ele é um reagente. E aqui, na fermentação alcoólica, ele é um produto junto do CO2. Então, um exemplo, né, de fermentação alcoólica, ela, na verdade, ela é muito utilizada na indústria alimentícia, né, na produção de cervejas, preparação de pão, massas, vinhos, enfim, diversa, né? Então, o reagente dessa reação é a glicose, né? Eles podem usar, às vezes, outros tipos de açúcares, né? Não sei se vocês lembram, mas a glicose é um tipo de açúcar, tem frutose, tem a sacarose, que é um disacarídeo, né? Mas todos eles, enfim, os disacarídeos ou polissacarídeos, eles podem primeiro ser quebrados, formada a glicose, e daí, em seguida, ocorre essa reação aqui, formam esses compostos no meio do caminho, que é o ácido pirúvico, né? Se vocês forem ver, o ácido pirúvico tem 1, 2, 3 carbonos, 3 oxigênios, é bem a metade de uma glicose. A glicose, ela se quebra, tá? E ela forma duas moléculas desse aqui, ó, desse ácido pirúvico, tá? Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês é o resultado dessa reação, dessa fermentação da glicose, que é o etanol e o CO2, né? Quando a gente vai preparar pão, não sei se algum de vocês já preparou, mas se não, já digo para começarem a refletir sobre essa ideia, né, em fazer pão, né? Mas o que acontece? O que se quer quando vai fazer um pão? Se coloca o fermento, né? Nós queremos o CO2. Nós queremos o gás carbônico, que vai fazer com que o pão cresça, né, por essas bolhas de CO2. Porém, esse processo de fermentação da glicose, ele vai formar o CO2 e vai formar etanol também. Então, o etanol, ele dá aquele cheirinho de fermentado, um cheiro bem característico, assim, do pão quando é feito. Dá pra saber quando é um pão que está sendo feito ou um bolo, por exemplo, né? O bolo, ele não usa esse fermento, que é um micro-organismo, né? A fermentação, ela eu não digo nem uma reação, ela é uma reação bioquímica, uma reação microbiológica, porque existe um micro-organismo atuando para realizar essa reação química, né? Mas enfim, o produto dessa reação é CO2 e etanol. Então, por mais que o objetivo seja fazer com que o pão cresça, né? E portanto, o CO2, existe etanol ali. Porém, como o pão vai para o forno, o etanol ele evapora, né? E também é uma quantidade pequena. Já no processo de produção de cerveja ou bebida alcoólica, o que se deseja? O álcool, esse é o principal, né? O CO2 também é interessante, eles também querem, mas dependendo do nível alcoólico, eles têm que tirar o CO2 que forma
né, junto com o álcool, para que forneça um grau alcoólico tão elevado quanto se quer, é muito CO2. Então, às vezes, eles têm que retirar CO2. Às vezes, no processo de produção da cerveja mesmo, ou eles têm que colocar CO2 com um recipiente mesmo, né? CO2 comprimido, gás carbônico comprimido, eles colocam na cerveja. Então, o processo de fermentação no processo da cerveja é com o objetivo de obter o álcool, né? Diferente, então, ó, mesmo processo que acontece, mas o pão, o objetivo é um e produção de bebida alcoólica é outro. Aqui é apenas para mostrar para vocês o que eu havia falado anteriormente, né? Por exemplo, o amido. O amido ele é uma fonte de glicose, só que ele é um polissacarídeo, né? O amido ele é uma molécula enorme, uma glicose ligada na outra. Então, antes de passar pelo processo de fermentação, ocorre uma hidrólise. Hidrólise é a quebra dessas ligações químicas aqui, ó, pela ação da água, né? Então, quebra e forma várias moléculas livres de glicose, né? Aqui a maltose, que é um disacarídeo, também realiza o processo de quebra e forma cada uma a glicose, né? Normalmente a maltose é utilizada no processo de produção como matéria-prima na produção de cerveja, né? Já a sacarose e a lactose, ó, são disacarídeos também, né? Ou seja, duas moléculas de açúcar aqui. No caso da sacarose tem glicose ligada à frutose e da lactose glicose ligada à galactose. Então, enfim, todos esses, né, quando é colocado, vocês terão essa atividade para fazer e vão perceber isso, nas receitas de pão, mesmo que tu não queiras um pão doce, um pão comum, você adiciona açúcar, né, ou alguma fonte de glicose. Por mais que tenha amido suficiente, ou enfim, tenha amido no trigo, né, nos teus outros ingredientes, para que o teu pão cresça melhor e fique mais fofinho, né? É adicionado também um pouco de açúcar ou mel, alguma fonte de glicose além do amido, porque o amido ele é uma fonte de glicose, mas primeiro tem que ter essa quebra aqui, ó, pela água. Então é um processo que demora mais. Você pode até não utilizar, mas daí existem os pães de fermentação lenta, que daí fica crescendo, né, digamos, fica em descanso de um dia para o outro por muitas horas, o que normalmente, né, não acontece. Esse não é a forma mais tradicional de se fazer o pão hoje em dia, né? Enfim, essa aqui então são as fontes de glicose possíveis. Bom, pessoal, então, finalizando, né, a aula de hoje, nós já havíamos visto essas reações aqui na aula anterior. Na aula de hoje nós vimos oxidação de álcoois, combustão rapidamente e a fermentação alcoólica. Eu reitero aqui que essa fermentação vocês já devem ter estudado em biologia, né? Mas agora, então, a única intenção é que vocês saibam quem é o produto da reação, quem é o reagente, ou melhor, quem é o reagente principal, quem são os produtos, que é CO2 e etanol, né? E vai ficar para a próxima as reações de esterificação e saponificação, como eu já havia falado no início dessa aula. E fica como tarefa, atividade para fazer, pesquisar uma receita caseira que envolva fermentação, tá? De preferência a fermentação alcoólica. Se for outra, tudo bem, mas eu tô querendo que seja uma receita que seja possível vocês realizarem, tá? Que vocês estejam até dispostos a realizar. Enviar para mim até o dia 13 de maio, que é quarta-feira que vem. Então, vocês só vão pesquisar, constatem, vejam se é uma fermentação alcoólica. Como é que vocês sabem disso? Tem que ter um micro-organismo ali, que é o que nós chamamos de fermento, né? Existe o fermento para bolo, que ele é a base de bicarbonato e carbonato de sódio. O processo não tem a ver com fermentação, aquilo ali é uma reação química que forma CO2 e o bolo cresce, né? E a outra, que é a fermentação, que é o fermento de pão, né? Normalmente o fermento de pão, o micro-organismo é Saccharomyces cerevisiae, esse é o nome, né? Mas eles chamam normalmente na internet, quando vocês vão procurar, como fermento para pão.
E ele é um micro-organismo que daí o CO2 é gerado a partir dessa fermentação da glicose. Então, eu tô querendo que presta atenção, porque essa receita que você estará procurando, não basta estar escrito fermento. O fermento tem no bolo, mas o fermento de bolo é bicarbonato. Então, esteja atento a isso, tá? Qualquer dúvida, você pode me perguntar. Então, enviar para mim até quarta-feira que vem, por e-mail, vou passar novamente, mas tem no início aqui dessa apresentação, tem meu e-mail sempre para vocês. E vão se preparando para ir para a cozinha, tá bom? E daí, enquanto isso, vocês têm uma lista de exercício para fazer sobre adição, substituição e eliminação, que eu estou esperando as dúvidas, e vou passar já para vocês essa lista sobre oxidação, combustão e fermentação, para que vocês possam ir assimilando o conteúdo, tá? E a gente possa marcar, quem sabe, eu tô vendo que está sendo positiva a videoconferência para a turma de vocês, nós podemos marcar uma videoconferência para tirar as dúvidas, fazer alguns exercícios que eu estou propondo em conjunto, enfim, tirar um tempo junto em que nós possamos nos comunicar em tempo real, assim, tá bom? Então é isso por hoje, bons estudos e espero que as receitas sejam bem deliciosas, tá bom? Tô esperando. Beijos.